Olá, eu sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café e no vídeo de hoje nós temos resenha do 5º volume de A Menina do Outro Lado. Eu já resenhei os outros 4 volumes aqui no canal e eu vou deixar o link nos cards caso você não tenha visto ainda as outras resenhas e queira conhecer um pouquinho mais dessa história. Antes de você começar a assistir esse vídeo, não se esquece de fazer tudo aquilo que a gente já está acostumado, a deixar o seu like, a clicar em se inscrever e continuar ajudando esse conteúdo a se multiplicar por aí. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre o 5º volume de A Menina do Outro Lado, que é o mangá do mangaka Nagabe. Nagabe tem um estilo que lembra um pouco ali o Junji Ito, talvez você olhe e fale assim, talvez, olha esses monstros, olha isso, mas é completamente diferente. Aqui a gente não tem o terror, apesar dessa capa, desse monstro, de tudo isso te levar para aquele lado sombrio do terror, a gente tem uma delicadeza, um certo melancolismo, uma doçura em meio às trevas, de um jeito que talvez só Nagabe consiga fazer. A gente já conheceu nos outros volumes o Sensei e a Shiva, que é esta garotinha aqui, que enfim, tem a sua história narrada aqui em A Menina do Outro Lado, que é ninguém mais, ninguém menos que a nossa Shiva. Então aqui a gente continua a história do ponto que a gente parou lá no 4º volume, quando a tia da Shiva tinha desaparecido. Caso você não tenha lido os outros volumes, talvez esse vídeo tenha um pouquinho de spoiler pra você. Não vai ter desse livro, mas dos passados, né? Porque afinal eu tenho que falar um pouquinho da história. A Menina do Outro Lado vai contar a história pra gente da Shiva, que é essa menina de um outro lado, que conhece esse monstro que passa a cuidar dela. E a gente tem esse relacionamento entre uma criança, um ser sem maldades, um ser cheio de pureza, onde ele encontra com esse monstro. Eu gosto muito de histórias de monstros bons. Eu sou muito apaixonada por esse tipo de história, porque eu acho que a gente tem nuances, a gente tem essa questão de olhar e se assustar, olhar e ver o lado feio, o lado mal primeiro, mas logo depois a gente é completamente encantado pela forma com que o monstro lida com aquela criança, com a pureza dela, como ele fica preocupado com ela, como ele leva a vida sendo tutor e pessoa responsável por aquela criança, e como ele se cuida tão intensamente de todos os sentimentos da Shiva, como ele se preocupa com isso, e como no fundo os dois são às vezes duas crianças, como a gente tem uma cena de discussão nesse volume, nesse 5º volume, que pra mim é uma das melhores cenas de A Menina do Outro Lado. É uma cena muito legal. Aqui a gente acaba adentrando um pouco mais na mitologia dessa história, porque a gente já descobriu nos outros volumes que existem essas duas partes. Existem os estrangeiros, que são esses monstros, e nós temos a Shiva, as pessoas que ainda não se transformaram. E no caso, a Shiva em específico, ela entra em contato com esses monstros e ela não se transforma, ao contrário das outras pessoas. Então parece que existe uma certa história, talvez uma lenda, uma mitologia toda envolvendo esta menina que não seria tocada por essa maldade, por essa maldição, e assim continuaria intacta, ao contrário das outras pessoas. E aí a gente tem o outro lado, né, o lado dela, na verdade, querendo caçar ela, e a gente já viu isso em outras situações. Aqui a gente tem isso mais intensificado, a gente vê pessoas que saíram pra encontrar a Shiva, se transformaram do lado de fora e ainda continuam com esse pensamento de caçar essa menina, porque ela pode ser a única esperança de pessoas que se transformaram, por exemplo. A gente também descobre o que acontece com as pessoas depois de um tempo que elas se transformam. Então a gente vê o que acontece com a tia da Shiva, a gente descobre finalmente por que ela abandonou a Shiva. Então a gente vai conhecendo um pouco mais e entrando, se aprofundando nessa história, que é sim muito mágica, fantástica e cheia de pedacinhos assim que se completam. Nesse volume a gente tem uma parte que é bem interessante, onde a gente vê esses monstros, essas pessoas que se transformaram, esses estrangeiros, que acabam encontrando o Sensei e ele descobre que eles ainda estão caçando a Shiva. E a gente tem uma cena que é muito legal, junto com um outro estrangeiro, que eles já se encontraram em outras vezes, porque assim como eles têm a lenda do lado humano, a gente tem a lenda do lado desses estrangeiros, dessas pessoas diferentes, e eu acho muito legal a forma com que o Nagabe faz essa ele brinca com essa mitologia, ao mesmo tempo que ele conversa com a gente como a gente lida, por exemplo, com estrangeiros, com pessoas diferentes de nós, com pessoas que estão em um outro lado, em uma divisa, e a gente não quer deixar eles entrar. É tão
tão incrível a forma com que ele conta uma história fantástica para trazer pra gente a realidade do que a gente vive hoje em dia. E cada vez mais isso vai ficando mais presente, sabe? A gente tem uma criança que representa a pureza, porque ela não vê maldade, ela não vê nada de ruim nesses monstros que estão do lado de fora, que são chamados de estrangeiros, que vêm para talvez trazer um pouco da cultura deles para os humanos. Então a gente consegue fazer esse paralelo muito bem. E assim, quando a gente percebe o que o Nagabe tá fazendo, a sua mente, ela para, sabe? Tipo, ela fica assim, cara, que incrível, sabe? Porque é uma história muito delicada, muito bonita, e ao mesmo tempo tem toda essa vibe melancólica, triste e sombria, porque a gente tá falando de monstros, a gente tá falando dessas pessoas que se transformam nesses seres todos negros e com chifres e que são completamente o contrário daqueles humanos que a gente vê. Então eles são muito diferentes, isso destaca. E o Nagabe faz isso só brincando com luz, preto e branco e sombras. E os passarinhos estão empolgados também. O traço do Nagabe é bonito, a Shiva é linda, eu acho ela uma criança muito esperta, até a forma com que ela mostra os seus sentimentos pra gente nesse livro. É muito gostoso de ler. Eu acho que nesse momento, nesse livro, assim, teve muitos momentos que eu fiquei tipo, ah, meu Deus, é isso, foi isso que aconteceu. E aí eu, sabe, tipo, tinha aqueles momentos assim, nossa, o que tá acontecendo aqui? Daí eu descobria e ficava tipo, meu Deus, protege a Shiva, por favor, sabe? É muito bonitinho, assim. E é um livro sobre caminhada. É um livro sobre continuar, sabe? Eu acho que esse mangá é muito isso. Transformação também, sabe? Sobre renascer, sobre nascer de outras formas. É uma história linda, com uma mitologia muito gostosa. E se você ainda não leu A Menina do Outro Lado, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Por favor, clica no link que tá aqui embaixo, compra com o meu link, que você me ajuda, você vai ficar feliz porque você vai fazer uma boa leitura e eu vou ficar feliz também, porque daí você me ajuda a pagar o Forja que tá editando este vídeo. Então, todo mundo fica feliz. Mas é isso, leia essa história, se apaixone. Se você não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui nos cards, porque cada vez que eu leio A Menina do Outro Lado, eu fico super empolgada, feliz e quero falar desse mangá pra todo mundo. Então, apenas leia, apenas vejam essa linda e maravilhosa história que vai virar anime, então aproveite. Bem, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa review de A Menina do Outro Lado, volume 5. Foi incrível ler, eu tô muito ansiosa pra ver quais serão as próximas partes, onde vai acabar toda essa perseguição pela Shiva, como que a gente vai saber mais sobre essa mitologia, quem são esses deuses, essa crença toda que os humanos têm, e a gente vai falando sobre os próximos volumes conforme eles forem sendo lançados aqui no Brasil pela Dark Side. Então, é isso, eu vejo você em um próximo vídeo. Tchau!